Bem-vindo a todos. Só para dar uma apresentação aqui, esse é o segundo webinar que nós preparamos. Foi ideia da professora Renê, e a nossa ideia é mostrar para vocês o percurso. Então, por isso chama Percurso Quebec. Então, temos aqui a professora Renê, que é professora de francês, eu, Marina, consultora de imigração, e a Stephanie, que é especialista em acompanhamento. O tópico de hoje é trabalhadores, tá? Então, eu sei que vocês deixaram bastante perguntas lá no grupinho do WhatsApp, de outros tópicos, mas nós vamos focar hoje em trabalho, tá bom? A gente vai ter outras oportunidades para falar de outras questões. Este webinar está sendo gravado e depois vai ficar disponível no YouTube para vocês. E a gente divulga aí nas redes sociais, o link dos vários YouTubes, tá bom? Deixo o palco com você, professora Renê. D'accord. Bonsoir a tous, boa noite para todos, sejam bem-vindos. Bom, hoje a gente vai claramente falar do francês, o preparo de vocês em relação à língua francesa. Bom, vou falar um pouquinho de mim. Sou professora há 25 anos, sou da Bélgica, formada lá, tudo lá. E vim para cá, vim para o Brasil, vim trabalhar numa universidade chamada USP, na engenharia, primeiro na administração, na fé, depois passei 12 anos na engenharia, preparando para a proficiência. E de lá fui começando a aprender o português e a estabelecer regrinhas, uma metodologia para brasileiros, né? Para falar minha língua e para poder passar as proficiências de vida, né? Para fazer um intercâmbio de duplo diploma. E daí foi assim que tudo começou. Depois trabalhei na Aliança Francesa, enfim, em vários lugares onde hoje eu estou aqui na frente de vocês. Que em cada lugar se acaba percebendo coisas e acaba criando o seu. Bom, agora com vocês. O francês que vocês precisam ter, de fato, bom, a École Allons-y, né, que é a escola de francês que prepara para a proficiência. Todos proficiência, né? E também não é somente para você passar na prova, porque não é somente, pronto, eu sou um robozinho, eu estudei, como no vestibular, eu não sei, eu nunca passei vestibular, eu nunca estudei aqui no Brasil, mas eu sei que o famoso vestibular, e o vestibular é aquela coisa Ctrl+C, Ctrl+V, e funciona, porque todo mundo passa, né? E realmente funciona. Então, eu sei que tem várias metodologias tipo vestibular, mas que depois, no final do tempo, depois que você passou por essa etapa, você vira o aluno vira um aluno Cinderela, com prazo de validade, né? Acabou-se o francês, só foi para aquele momento. Na École Alunos é diferente. Então, não somente você vai aprender a falar o seu francês, antes da prova, durante a prova e depois da prova. Então, para a vida, né? Não somente para o aquilo que você veio fazer, tirar a nota, né? No caso de vocês, não é o PR ainda, não é a imigração, no seu caso, vai ser o trabalho. Mas, só para dizer que o francês que você vai aprender é para a vida, não somente para tirar uma proficiência. Em relação a todos vocês que já passaram pelo Quebec en Tête, é muito importante de vocês saberem que, primeiro, os que fizeram aqui a seleção no Brasil, vocês perceberam que não foi muito pertinente assim, você não precisou apresentar aquele francês, às vezes você veio assim com a cara e a coragem sem o francês. Teve intérprete, mas depois você tem um tempo para se preparar para demonstrar o seu nível de francês, né? Daí entra a gente, né, em jogo para justamente ajudar a adquirir essa habilidade naquele tempo da sua contratação até você ir para o Quebec, né? E também para quem não fez ainda a seleção de trabalho, mas pretende fazer, é bom você se preparar quanto antes. Com calma, né? Não precisa ficar no desespero, fazer. Não, não é o muito, é o sempre. Até você chegar na sua meta
Isso é muito importante. Não adianta você correr. Ah, eu tenho 6 meses para fazer, mas às vezes não funciona em 6 meses. Você, a não ser que você estude realmente 100%, 4 horas por dia, você tem aula e depois você tem estudo, mas nem todo mundo pode fazer isso, porque tem trabalho, família, né? Então, tem que ter uma meta coerente, pé no chão, para construir o seu francês. Uma vez que você adquirir segurança, daí você já parte para aquilo que você precisa passar. Mas tem também um outro caso de figura, é quando você vai pleitear um trabalho já no Quebec. Então, você já passou por etapa do preparo do francês, o preparo com a Marina, né? Então, você já passou tudo que você tinha que passar, e agora você já chegou no Quebec. Daí você pleiteou uma vaga, mas você não, a priori, não sei falar isso em português, você não teve que apresentar uma proficiência de cara. Mas só que você vai ter que apresentar sim o seu nível de francês. Em que sentido? Várias empresas no Quebec, elas vão te contratar, só que ela tem que ter certeza que você tem um nível suficiente para você poder atuar na sua área já de atuação. Primeiramente, você vai precisar se inscrever para ser um candidato no, como que chama isso? À l'ordre des professions. Como fala isso, Stephanie, em português? É o órgão regulamentador. Voilà, voilà, isto. Então, para você poder regulamentar a sua profissão, você tem que demonstrar que você domina a sua profissão em francês. Então, não somente aqui, por exemplo, digamos, antes você preparou seu francês de um âmbito geral para a sua vida, e depois você precisa preparar seu francês na esfera da sua atuação profissional. Então, o preparo é como? E como que é a prova é você poder se expressar, falar com pessoas do seu convívio profissional nessa área, você poder também, você vai precisar escrever no seu jargão, né, no seu vocabulário, aquilo que você, no que, aquilo que você trabalha, você vai ter uma entrevista também, né, com as pessoas que vão te contratar. E também você vai precisar ouvir. Então, são as quatro habilidades que você vai apresentar dentro da esfera da sua profissão. Então, é super importante. Isso é feito no Office québécois de la langue française. Então, você vai fazer essa prova lá, se você precisar se regulamentar a sua profissão. Tá? Então, você tem que ter já o seu francês previamente preparado, afinado, para depois vir, também depois trabalhar a sua parte que cabe à sua profissão, que seja enfermier, que seja finance, que seja, né, dependendo de cada ramo, para você poder passar essa prova e ser regulamentado, d'accord? Depois disso, aí você vai começar na sua vida ativa, né? Aí entra a Stephanie, né? Mas não esquece que você não é que você não vai escapar, mas vai ter um determinado momento onde você vai precisar passar o seu PR. E lá de novo você vai precisar passar uma prova de proficiência. Aí entra aquelas provas TOEFL, você já conhece o TEF ou o TCF, mas isso é depois de um certo tempo. E grosso modo é isso, gente. Alguma pergunta? Eu ia perguntar uma questão que eu sei que o pessoal pergunta bastante isso, Renê. Uhum, Em relação ao francês para a busca de trabalho, uhum. qual é o nível que você recomenda ou que você vê que as pessoas têm maior sucesso? Assim, geralmente tem que ser do B1 para cima. Uhum, É o intermediário ponto 2. tá. E quanto tempo você acha que a pessoa precisa se preparar para o francês para chegar nesse nível? Bom, na verdade é uma consequência, né? Então você passa do A1, A2, os dois módulos, depois você tem o B1. O Uhum. B1 também são dois módulos, então você vai passar por dois níveis para depois passar no B1.
Uhum. Então, esse é o intermediário, com isso a pessoa consegue ter uma boa autonomia com o idioma. Não é um avançado, mas ele já fica, ele consegue Já tem uma base, de mais que uma base, fica bem confortável, né, para tá? poder se expressar como um adulto, né? Não como Tarzan, tá? Então, vai ficar bem mesmo. No meio de trabalho, né? No meio profissional. Exatamente, Exato. É. exatamente. Eu queria só fazer um adendo que a professora René mencionou aqui o Quebec en Tête. Para quem não sabe o que é o Quebec en Tête, é uma missão da própria província do Quebec. Então, o Quebec faz o seu próprio recrutamento, indo buscar em outros países. Muitas vezes são países de línguas francesas, mas também busca no Brasil profissões mais técnicas, mais específicas. Este ano, por exemplo, eles buscaram trabalhadores da área da aviação. Foi só aviação esse ano, o pessoal de solda, mas na aviação, o pessoal de máquinas, mas na aviação, engenheiros, mecânicos, tudo foi aviação. Normalmente essa é uma missão que acontece local, então eles vão buscar trabalhadores locais. E o francês não é necessariamente um pré-requisito, não é obrigatório. Uhum. Eletromecânica, exatamente, alguém mencionou eletromecânica. Então, teve várias, assim, funções mais técnicas, né? Mais, assim, de conhecimento mais aí das ciências aplicadas. Algumas vagas, às vezes você precisa de um francês com um pré-requisito e às vezes não. Então depende muito do que você vem fazer. Se você tá vindo já, por exemplo, como enfermeira, são outros 500. Você já precisa não só ter feito, não só já ter um conhecimento do francês, como também ter feito aquele processo que a professora René mencionou da regulamentação que a Stephanie depois vai mencionar, tá? Tem mais alguma pergunta em relação ao francês? Podemos passar? D'accord. Eu tenho uma. Desculpa. Meu nome é Renato. Então, eu não sei se eu entendi. Professora, você quis dizer que para determinadas vagas você não precisa ter um teste de proficiência para conseguir uma vaga no Canadá, mas durante esse processo, quando você chega ao Canadá, ao Quebec, você precisa comprovar de fato a proficiência, mas nesse primeiro momento também, muito mais no ambiente de trabalho do que com um exame. Depois de um tempo é que vai ser solicitado um exame. Então, seriam três tempos, basicamente, assim, digamos, de estudo da língua. Um Sim, antes de trabalho, proficiência no trabalho que você vai, e depois de um tempo já estando lá que você precisa fazer o exame, é isso? exatamente, você vai precisar permanecer, né? Que seria, no caso, o PR, e lá você vai passar por uma prova também. Dependendo de onde você vai estar, vai ter alguns requisitos, né, Marina? Uhum. Tem gente que precisa É que passar as contabilidades. depende da vaga e Uhum. depende do que o empregador tá pedindo. Então, na verdade, são dois critérios diferentes em relação à língua. Um critério é o critério da vaga, do que o empregador quer, entendeu? Então, às vezes tem empregador que fala, olha, dependendo da função, se é uma função que ele pode exercer ali é técnico, entendeu? É técnico, é braçal, o conhecimento ele é o mesmo, ele não muda. Os soldadores, por exemplo, né? Então é algo ali que assim, a pessoa sabe na língua dela, ela sabe em qualquer língua, não importa, não tem muita comunicação envolvida. Normalmente essas vagas, eles não exigem francês como pré-requisito. Tem alguém que tá o microfone aberto, eu acho. Então, assim, primeiro tem um critério do que o empregador está buscando. Ah, eu estou buscando gente só que fala francês. Ou, não, não tem problema, eu posso fazer a contratação sem francês e a pessoa chega aqui, nós vamos ensinar francês, nós vamos contratar um professor, nós vamos mandar para a escola. E a própria província do Quebec, ela dá um serviço que chama francização, tá? Então, existe uma aula de francês que é fornecida pelo próprio governo. Agora, tem um outro componente da parte do francês, da parte do recrutamento, que é quando você vai fazer o teu visto de trabalho, né? Já pegando o gancho aí. Por quê? Quando o empregador ele faz a documentação, ele tem que falar para o governo o que ele quer como requisito. Ah, eu quero ensino médio, eu quero um bacharel, eu quero um ensino técnico, eu quero inglês e ou francês, ou nenhuma das línguas. E quando sai naquele documento lá, se tem a língua ali francês, adivinha o quê? Você tem que demonstrar o conhecimento de francês na hora de fazer o visto, tá? Que não precisa necessariamente ser uma prova, pode ser.
uma atestação da escola, pode ser um diploma, pode ser várias coisas, né? Mas precisa de alguma coisa. Ficou claro? Ficou sim, obrigado. Então vamos lá. Posso passar? Aí, pronto. Então, esse é o caso do Rafael, que não sabia nada de francês, que mora em Montreal, fez todo o processo do curso, e hoje bom, eu acho que dá para colocar ele, que é um vídeo, né? Eu acho que é até Não, não tem, melhor. só tem a Não foto, não tem? tem o vídeo. Ah, Tem, tá. tem. Tá, tudo bem. Então, depois eu mando no grupo, mas então, hoje ele fala, não somente ele passou na prova, claro, mas o francês dele é para a vida. Então, lá ele está em Paris, falando como ele usou o francês dele, funcional, né? E até hoje eu converso com ele, com a esposa, né? E até hoje o francês deles é permanente, não ficou efeito Cinderela. Perfeito. Então tá bom. Obrigada. Então vamos Nada. lá. Então, vou começar a falar aqui da minha parte. É, eu sou Marina, sou consultora de imigração. O que que é um consultor de imigração, né? Eu trabalho com os processos de imigração de costa a costa do país, todos os vistos, residência permanente, cidadania, enfim, faço tudo praticamente. E eu tenho uma licença especial para atuar no Quebec. Para quem não entende por que que existe uma licença especial, porque o Quebec, legalmente, na Constituição do Canadá, ele é o primo que mora na casa, tá? Ele, sim, imagina que tem lá a família e tem o associado. Ele não é um dos filhos, ele é o primo. Então, isso faz parte da Constituição legal, da maneira como o Canadá foi constituído, e por causa disso, o Canadá ele tem a sua própria legislação. E com isso, o Canadá é que tem autonomia, né, para escolher quem são os imigrantes que vêm para o Quebec, tá? E então, por isso que exige uma licença especial, e ao mesmo tempo que, conforme vocês forem entrando nessa jornada, vocês vão descobrir que tudo em matéria de imigração no Quebec e muitas outras coisas também são diferentes, porque o Quebec vem com todo um pacote de legislação diferente do resto do país. Então, no primeiro webinar, a gente falou um pouco assim de tudo em relação aos quais os caminhos, deu uma ideia geral, né? Então, só para relembrar que a gente tem várias portas de entrada no Canadá. Você pode entrar como turista, como visto de trabalho, visto de estudo, você pode já vir como residente permanente, você pode ter sido apadrinhado por um membro da tua família, você pode ser um investidor, um empreendedor, e existem também situações humanitárias, que são muito mais raras para os brasileiros, mas elas existem. Então, para a gente falar do visto de trabalho, existem dois tipos de visto de trabalho. Existe o aberto e o fechado. O que que significa isso? O aberto, que eu coloquei ali, ele é a exceção e não a regra. Ele é uma permissão de trabalho que te permite trabalhar em qualquer lugar. E só fazendo aqui um adendo, que existe uma diferença muito importante entre o visto e a permissão. O visto é aquele selo que a gente cola no passaporte que te permite viajar. Ele te permite te apresentar no aeroporto e solicitar entrada naquele país. Quando você entra no país, então você vai receber o teu permis, o teu permis de travail, o teu permis d'études, por exemplo, que é um documento que te confere o status. E é esse documento que fala o que que você pode fazer, para quem que você pode trabalhar, até quanto tempo que você pode ficar, aonde que você... Então, tem várias restrições ali, tá? Então, quando você vem contratado como um funcionário de uma empresa, por exemplo, pelo Quebec na cabeça, ou porque você conseguiu uma vaga, você fez, né, se aplicou lá, se candidatou para as vagas, você normalmente vem com um visto de trabalho fechado. Isso acontece pela LMIA ou pela isenção de LMIA. Faltou ali um barra IMT. Eu tinha colocado a tradução em francês. Então, em francês, ela chama EIMT, que é o estudo do impacto do mercado de trabalho, que é meio que o primeiro passo aí que eu vou explicar daqui a pouquinho. Então, quando você vem com o visto de trabalho fechado, que é a grande maioria dos trabalhadores, você só pode trabalhar para aquele empregador, tá? Só naquele trabalhador, naquela função que está ali descrito. E você tem o visto de trabalho aberto, por exemplo, os cônjuges de algumas funções, né? Não são todas, nós vamos falar deles daqui a pouco.
Tem, por exemplo, o Working Holiday. Para quem tem um passaporte europeu, por exemplo, você pode vir trabalhar com uma permissão de trabalho aberta. Se você tem um passaporte português, passaporte italiano, um passaporte belga, enfim, né? Tem toda uma lista aí. Ou um outro exemplo que é muito comum, que é a permissão de trabalho pós-graduação, que em França, eu não sei porque que tá em inglês, gente, que é o Permis Travail Post-Diplôme, tá? Que é a permissão de trabalho pós-graduação, quando a pessoa vem estudar e ela então depois tem uma permissão de trabalho aberta. Então, como que funciona esse caminho? Primeiro, o empregador ele tem que identificar uma necessidade de mão de obra estrangeira. Ah, a gente tem uma fábrica aqui, não estamos conseguindo suprir a mão de obra, enfim, vamos contratar internacional. Aí ele vai identificar o candidato. Então, essa identificação do candidato pode ser através das feiras de recrutamento, pode ser alguém que indicou, pode ser você lá se candidatando pelos sites, Indeed, LinkedIn, etc. Mas fez essa conexão com esse empregador. E mencionando que o Quebec é uma das poucas províncias que faz recrutamento ativo fora internacional, né? New Brunswick também faz, e de vez em quando Nova Scotia, Manitoba, mas é mais raro. Realmente, assim, o Quebec é que tem o forte de recrutamento internacional. Então, quando fez a conexão empregador-empregado, eles vão fazer o processo. Aí o empregador vai identificar qual que é o caminho de imigração que ele tem que fazer. Então, ele vai identificar se ele vai ter que fazer o processo da AMT, da LMIA, ou se ele tem direito a uma isenção desse processo. O que que é esse processo da IMT? Ele justamente chama, então, de novo, estudo do impacto no mercado de trabalho. O empregador ele tem que demonstrar para o governo canadense que há um benefício em trazer um trabalhador estrangeiro, porque tem que pensar que o objetivo é proteger o mercado de trabalho do Canadá, né? Trabalhador é vagas de trabalho para canadenses. Então, nesse processo de AMT, o empregador, ele tem que, muitas vezes, justificar as vagas, postar as vagas, mostrar que ele tentou recrutar ou não. Tem um critério de salário que ele tem que pagar, tem vários critérios, várias obrigações em relação ao tipo de trabalho, número de horas, segurança, enfim, tem que ser uma empresa que é conforme, ela não pode ter saído da linha. E o empregador, obviamente, paga taxas para fazer esse processo. Ele é um processo bastante burocrático, bastante documento, eles têm que demonstrar capacidade financeira, demora aí vários meses. Então, assim, é um processo que o empregador tem que estar realmente precisando de um trabalhador estrangeiro. Já a isenção de IMT, eu acho que eu tenho ela, eu acho que eu falo dela no próximo slide, peraí. Então, tá lá. Então, basicamente, o resumo. Falei tudo que eu já falei. Então, o tipo de processo da IMT, ele vai depender do quê? Do salário. Então, existem processos que são considerados baixo salário, alto salário, cuidadores, agrícolas, talentos especiais, acadêmicos, tem várias categorias. E o tipo de processo que vai fazer, que obviamente o resultado desse processo é o quê? O teu visto de trabalho. Então, dependendo do salário que você você vai ter um visto, por exemplo, de um ano só. Ou, se for um alto salário, você pode ter um visto de até 3 anos, tá? Então, determinando aquele contexto, então ele vai pensar que salário que é, que localização que é e que função que é. Isso vai variar o resultado, tá? Qual que é o tipo de processo que o empregador tem que fazer e o quanto tempo vai demorar e qual o resultado. Eu vou ter uma permissão de trabalho de um ano? Eu vou poder trazer a minha esposa, o meu esposo? Tudo isso, todos esses detalhes fazem parte. Na província do Quebec, são dois processos, a EMT a nível federal e provincial. Então, por isso que demora ainda mais um tempinho. Aí, o que que é a isenção da EMT? A isenção da IMT é um processo que permite com que o empregador pule tudo isso. Ele salta todo esse processo que eu falei de ter que justificar, de recrutar, de falar que tentou contratar canadense, enfim. São mais de 80 códigos, tá? Então, são códigos de isenção determinados pelo federal, que aí o governo federal, aí o governo do Quebec não tem influência.
baseados basicamente no benefício para o Canadá, tá? Então, assim, são códigos que eles entendem que a gente não precisa de um estudo do mercado, estudo do impacto do mercado de trabalho, porque são coisas em alta demanda ou que vão trazer um alto benefício para o Canadá, tá? Então, alguns exemplos são acordos internacionais, tá? Ou, por exemplo, transferência entre companhias. Então, você tá trabalhando aí no Brasil e a tua empresa tem uma filial aqui e você tem uma vaga específica que permite a transferência. Então, você pode ser transferido. Para quem fala francês, a gente tem um programa muito interessante que não tem nada a ver com o Quebec, ele é na verdade fora do Quebec, mas acho que vale a pena a gente mencionar, que é o Mobilité Francophone. Que é isso? Você fala francês, pelo menos no nível 5, e você tem uma oferta de trabalho fora da província do Quebec. Você tem direito, o empregador, no caso, tem direito à dispensa de IMT. Então é muito mais fácil e muito mais interessante para o empregador. Então, para vocês terem ideia, porque tudo isso é muito blá blá blá, mas só para vocês terem assim o resumo da diferença entre um e o outro, o empregador fazer uma IMT, ele vai gastar pelo menos aí uns US$ 5.000, vai demorar de 3 a 4 meses só para fazer a IMT, enquanto que a isenção de IMT, ele gasta 15 minutos e US$ 230, tá? Então, em comparação a nível de esforço do empregador, obviamente que se você consegue se encaixar numa isenção de IMT, é muito mais interessante, muito mais fácil de você pleitear essa vaga. Então, se você já tem o francês e você consegue uma vaga fora do Quebec, você pode utilizar do Mobilité Francophone, que é bastante interessante. Tem também para o Brasil, que é muito interessante, o intercâmbio de atletas, né? Como o Brasil é muito forte no futebol, no vôlei. Então, essa também é uma isenção que a gente usa bastante. Os pesquisadores acadêmicos, quem vem fazer pós-doc, quem vem fazer pesquisa. Tudo isso é dispensa de IMT. E o que vai determinar? O país de origem, o tipo de função e se tem um acordo, né? Então, se existe um acordo ali, uma dispensa, ok? Então, digamos que você, então, conseguiu, você passou por essas etapas, né? Você conseguiu uma oferta, o empregador viu qual que era a documentação que precisava ser feita, o empregador fez a documentação, você chegou aqui, foi impressa a tua permissão de trabalho, é, quando você chegou no Canadá. Aí, você começa a trabalhar. Aí, aquilo que ele falou que você ia fazer não é bem aquilo que você falou que ia fazer. O salário tá meio assim assado. Tem um ambiente ali meio de abuso. Então precisa entender que existem direitos, tá? Os trabalhadores estrangeiros têm os mesmos direitos dos trabalhadores canadenses, igual. E além disso, o trabalhador estrangeiro, ele tem o direito de ter aquela documentação que foi feita respeitada. Então, se ele falou que ia dar tantas horas, ele tem que dar tantas horas. Se ele falou que ia dar esse salário, ele tem que dar esse salário. Se ele falou que eu ia trabalhar nessa função, é nessa função que eu tenho que trabalhar, tá? Porque acontece muito assim, a pessoa meio que vem no desespero. Ah, não, eu vou de qualquer coisa, não tem problema. Fala aí que eu vou trabalhar de assistente administrativo, mas eu chego aqui e vou ser doméstica. Não, não, não. Não, calma, gente, não é assim. Então, se quando a pessoa se encontra nessa situação, existem meios de você sair dessa situação, de denunciar esse abuso. Então, eu falo isso importante para você entender que o contrato de trabalho no Canadá, ele é importante, ele existe. E o contrato de trabalho, ele faz parte desse processo, tá? Então, você tem que ler o teu contrato de trabalho. Tem gente que nem sabe que assinou o contrato de trabalho. Eu falo, claro que você assinou o contrato, porque ele faz parte do processo. Acha aí nos teus e-mails, aí a pessoa vai cafucar o contrato de trabalho. Então, assim, é muito importante você ler tudo que você assinou, você prestar atenção no que você está assinando, tá? Para que você não se encontre numa situação de abuso. Familiares. Então, bastante gente perguntou aí de cônjuge. Deixa eu ver, tinha umas perguntas aqui de. Tinha uma pergunta de cônjuge, né? Então é assim, vamos explicar a questão dos cônjuges. Você pode trazer o teu esposo, a tua esposa. Então, quem que você pode trazer? Quem que é cônjuge? Vamos começar por aí. Ou você tem que ser casado com a pessoa com o papel passado, ou você tem que ser considerado conjoint de fait.
Conjoint de fait é um conceito que a gente não tem no Brasil, porque no Brasil a gente tem a união estável. Só que a união estável no Brasil não é a mesma coisa que a união estável aqui no Canadá. A união estável no Brasil, você vai lá no cartório, assina o contrato, a escritura de união estável, pronto, já é a união estável. Aqui, para você ser considerado conjoint de fait, você tem que ter habitado com essa pessoa por pelo menos 12 meses, tá? Então, quem tem união estável aí e tá querendo fazer o processo e não mora com essa pessoa há pelo menos 12 meses, ou não tem como comprovar, no sentido de comprovante de endereço, conta de telefone, contrato de aluguel no mesmo nome, nananã, então já vai lá em casa, tá? Porque senão não dá para fazer o processo de cônjuge. Então você pode trazer o teu esposo, tua esposa ou o teu conjoint de fé, se você, a tua permissão de trabalho tem pelo menos 16 meses e que a sua função esteja numa lista de demanda. Existe uma coisinha que chama CNP, que é o Código Nacional das Profissões, que é o NOC em inglês. Eu uso muito mais os termos em inglês do que em francês, então em francês é o CNP, em inglês é NOC. E aí, cada profissão ela vai ter o CNP, um código, tá? E esses códigos, eles têm um matrix que vai de 0 a 5, no sentido de que o 0 ele é uma pessoa de gestão, gerência. São profissões, são profissionais. Dentista, arquiteto, engenheiro, desenvolvedor de software. É tudo nível 1, tá? Nível 2 são profissionais ali que exige uma certa escolaridade, tá? Mas não necessariamente um bacharel. Nível 3, um profissional técnico. E nível 4 e 5 não exige nada, só exige ensino médio. Então, quando a gente fala aí dessa lista de demanda, é porque vai depender do código da função do trabalhador principal. Então, digamos uma situação muito comum que vem os brasileiros. O marido vem como soldador, tá? O soldador, ele está nessa lista de demanda. Só que, lembra que eu falei que tudo que vai determinar o salário vai determinar? Então, a gente tem um processo baixo salário e alto salário. A linha de limite hoje é US$ 34,62 por hora de trabalho. O salário aqui é por hora. Então, se o teu contrato de trabalho, por exemplo, é a 29 dólares a hora, você cai dentro do baixo salário. Isso vai dizer que você vai ter uma permissão de trabalho de um ano só. O que significa isso? Que a esposa não tem direito a uma permissão de trabalho. Ela pode vir junto? Pode, só que como visitante, não vai poder trabalhar, tá? Então, isso é muito importante para quem tá aí fazendo o processo de recrutamento, porque desde que essa regra mudou, que foi em janeiro de 2025, a gente tem visto muita gente sendo pega despercebida. E que ou tenta fazer o visto do esposo da esposa e é negado, ou faz todo um processo e aí descobre que não vai conseguir trazer. As crianças, normalmente, em idade escolar, conseguem vir acompanhando os pais sem problema. Só que para a criança que está em idade escolar, você tem que fazer o CAC, que é o Certificado de Aceitação do Quebec, tá? Então, caso não seja permitido na tua situação trazer o cônjuge com permissão de trabalho, dá para trazer o cônjuge com visto de turismo, só que você vai precisar comprovar uma capacidade financeira, né? Porque como é que vai sustentar uma família de 5, 6 pessoas com um salário só no Canadá que tem um custo de vida alto, tá bom? Aproveito para perguntar da minha esposa, ela possui doutorado e está tentando vagas de pós-doc. Se concluirmos, será dado permissão de trabalho para mim? E quanto à exigência do francês dela, é necessário comprovar também? Então, são duas perguntas. Então, a primeira questão, o pós-doc ele é um nível qualificado. Então, contanto que a permissão dela de trabalho seja 16 meses, você consegue, tá? Se for um pós-doc de um ano só, aí você não consegue. Você pode vir acompanhando como visitante, mas você não vai conseguir permissão de trabalho. Em relação ao francês, não tem, porque é uma isenção de EIMT, como eu falei, né? Uma dispensa de EIMT. E a dispensa de EIMT, ela é mais fluida. Vai depender do que o empregador, a universidade está pedindo alguma coisa, a universidade está pedindo um nível,
Normalmente, quando você faz um processo de pós-doc, você tem que mostrar a experiência acadêmica, não necessariamente a língua. Ela faz parte, se ela tiver um comprovante francês, é bom ela colocar, que também poderia ser em inglês, mas é mais voltado para a experiência acadêmica, porque parte do princípio de que ela já passou numa entrevista, ela tem um orientador e a comunicação flui com o orientador e tá tudo certo, tá? É, No caso de professor seria nível 3? Não, professor é nível 1. Professor é nível profissional porque exige um bacharel, tá bom? Então, uma coisa aqui que é importante para mencionar é que as regras, primeiro, o Canadá é um país que precisa de gente, sim, porque a gente tem uma baixa taxa de natalidade, é, a gente tem uma população bastante envelhecida, então é interessante para o Canadá ter imigrantes. Porém, a competição ela é acirrada, né? Porque é um dos países que é mais um dos mais visados pelos imigrantes do mundo todo. Então é importante você se capacitar, seja por estudo do francês, seja por melhorar o teu currículo, fazer um curso de aperfeiçoamento, enfim, tá? Então, na dúvida, pode entrar em contato para a gente fazer um aconselhamento aí da tua situação. É isso. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Acho que tem aqui. Sou mecânico de aeronaves. Tenho 11 meses de experiência na mesma empresa. Fiz recentemente uma seleção pelo Quebec Entente, pela GAL no mês passado, mas até o momento não me deram um retorno. Na minha área, é muito difícil de migrar sem a licença canadense. Ah, amém. Aí a Stephanie vai falar um pouco das licenças. Tem mais alguma pergunta dessa questão de vistos? Qualquer coisa sobre essas questões de vistos, de francês, vocês podem seguir colocando suas perguntas no chat, que a Marina e a professora René vão responder. Então, quem sou, né? Vou me apresentar. Sou a Stephanie Amer, sou especialista em acompanhamento de talentos internacionais. O que eu faço é toda essa preparação para procurar um trabalho, a busca de trabalho no Canadá, preparação à instalação, é, preparação à viagem, muitas coisas. Daí vamos entrar logo no assunto, porque eu vejo que o tempo está passando. Então, aqui temos dois percursos possíveis, né? Chegar com permisso de trabalho ou chegar como residente permanente. Hoje, a gente vai se concentrar na chegada com permisso de trabalho. O que isso implica? Essa primeira opção é o percurso chegar com permisso de trabalho. A pessoa tem que fazer essa busca de trabalho antes da saída do país, tá? Então, tem que procurar vagas, oportunidade de trabalho na sua região de destino e ter uma avaliação, fazer uma avaliação do mercado laboral. Hoje a gente está falando do Quebec, sim. Então, tem vários sites para vocês fazer essa busca de trabalho, tem várias agências, tem muitas opções para você ver. Qual é a minha opção para trabalhar em Quebec? Ok? Eu vejo muitas pessoas perguntando, eu sou isso, o que eu posso fazer? Eu sou isso, o que eu posso fazer? A gente não conhece tudo assim de cabeça, né? É bem difícil dizer para você, você precisa desse diploma, quantos anos de experiência, tem que fazer esse processo, esse processo. É uma coisa que, às vezes, a gente tem que buscar com você, ou, por exemplo, você entrar em contato comigo, justamente você falar para mim, ó, eu sou professora, eu quero trabalhar na cidade tal, queria ver quais são minhas opções. Daí a gente vê, realmente tem opções de trabalho, tem que entrar em contato com órgãos regulamentadores, dependendo da profissão. Porque justamente tem que entender sobre profissão regulamentada. Tem algumas profissões que você não precisa entrar com o órgão, você não precisa de fazer essa avaliação comparativa dos estudos. Às vezes sim precisa, mas cada órgão tem um processo diferente. Reconhecimento de diploma, reconhecimento de competências, é uma coisa que se faz mais uma vez que você tem a residência permanente. Então, é bem mais depois.
No momento de aplicar nas vagas, quando você entrar em contato com essas empresas, elas vão te falar, ó, eu quero fazer uma avaliação comparativa dos seus estudos. Daí eles vão te dizer, ó, esse diploma que você tem no Brasil, o que seria igual no Quebec é mais ou menos isso. Mas a faculdade ou a empresa, ela tem direito de aceitar ou não essa avaliação. Isso tem que ser claro também. Daí, tem passos também que você quer tomar antes de entrar em contato com as empresas, antes de entrar em contato com órgãos reguladores, que é preparar seu LinkedIn, preparar seu currículo. Você tem que chegar e entender os códigos. O que eu tenho que escrever? Como funciona o recrutamento lá? Com quem preciso fazer o networking? Quem preciso conhecer? Com quem preciso entrar em contato? São muitas coisas importantes. Tem coisas que, por exemplo, você quer ser professora. Ok. Mas onde? Qual é o órgão regulador? Porque em francês, tem comissão escolar, né? Que vai depender de cada região na província de Quebec tem um órgão. Entende? Daí eles têm, ó, aqui funciona desse jeito. Aqui tem umas vagas. Às vezes tem lugares onde tem mais vagas, daí é mais fácil de entrar, mais fácil de chegar. Daí é importante fazer essa avaliação no mercado laboral. Tem que aplicar nas vagas e, claramente, preparar para entrevistas. Por exemplo, se você vai trabalhar como professor, claramente que tem que ter um nível de francês bom, entende? Porque não é justamente uma função, como a Marina estava dizendo, que você pode fazer sem falar com ninguém. Isso já vai precisar falar. Vamos seguir. Ok. Eu usei o exemplo aqui de dentista. Vocês podem ver aqui, Qualificação Quebec. Eu recomendo anotar esse site, que é um site muito bom para você saber um pouco mais sobre as diferentes profissões, se ela for regulamentada, como funciona o reconhecimento de diplomas. Vocês podem ver aqui, por exemplo, com dentista. Eu usei essa profissão por quê? Porque ela é regulamentada, né? O nível de competência é um nível um. Aqui vocês têm o código da profissão também, que permite buscar mais informação no site que eu passei um pouco antes. E tem a possibilidade de fazer a demanda de reconhecimento de experiência ou de diplomas a partir do estrangeiro, porque você vai entrar em contato com o órgão regulamentador. Podemos avançar. Avançar. Aqui, eu botei as informações em espanhol, porque no site tinha três opções: tinha francês, inglês ou espanhol. E como é um pouquinho mais perto do português do que o inglês e francês, eu acho que ia nos ajudar um pouquinho. Daí está escrito: para trabalhar como dentista, é obrigatório ser membro da Associação de Dentista do Quebec. Daí você tem um primeiro passo, né? Quando você vai procurar no Qualificação Quebec, eles vão te dizer: é obrigatório ser membro. Daí você tem um link para entrar no site da associação. Ó, o que eles vão escrever no site? Você vai no site e você pode ver a informação. De acordo com o Código de Profissões, se trata de uma profissão reservada e de exercício exclusivo. Isso significa que só os membros da associação podem usar o título de dentista, tá? Então, isso é muito importante e é regulamentado por lei, tá bom? E tem outras profissões assim. Podemos avançar. Como a minha profissão é regulamentada. É, exatamente. Daí, para fazer o reconhecimento de competência, infelizmente, o site só tinha uma parte com espanhol, tá? E era a parte da lei, agora é tudo em francês. Para fazer o reconhecimento das competências e trabalhar no Quebec como dentista, aqui tem duas opções possíveis, tá?
fazer uma demanda no órgão regulamentador, ou fazer uma demanda de reconhecimento de competências, num programa de doutorado de primeiro ciclo em medicina dental. Isso é quando você chega como residente permanente e que você quer praticar na província, tá? Daí, a primeira opção é para quem vai querer chegar com permisso de trabalho. O reconhecimento das competências. Como funciona? Você vê que uma pessoa que vai chegar no Canadá no início vai precisar fazer um treinamento para chegar a outro nível. Aqui eu não sei muito bem como traduzir essa primeira frase. A Marina, você pode me ajudar? Formation d'appoint en hygiène dentaire. Sim. Euh, euh, Technique, analysis, plans. Ah, porque a pessoa precisaria fazer um curso, como se fosse um curso obrigatório, de Sim, higienista, de técnico em higienista, né? Então, sim, apesar de você já ser dentista no teu país, você tem que fazer esse curso que ele é mais básico, né? Um curso bem básico, assim, um AEC, é uma sim. atestação de estudos colegiais, é um curso normalmente de 1 ou 2 anos. Então, É, meio que você volta para trás para conhecer essa formação de base. Seria isso, formação da POE seria a formação de sim. base. Então, essa parte é muito importante, porque o reconhecimento das competências aqui, o órgão mesmo, ele te indica, ó, quando você vai chegar no Canadá, no Quebec, você vai poder fazer isso, não vai poder fazer isso, vai precisar estudar isso. Então, é uma parte interessante e importante para vocês saberem que você vai precisar, talvez, entrar num nível mais baixo de trabalho para depois poder subir, ou você vai precisar estudar para depois poder fazer sua profissão. Podemos avançar. Então, como funciona esse apoio que eu posso fazer para vocês? Como posso ajudar vocês? Eu vou explicar agora porque não posso entrar em cada detalhe de cada profissão e também vou indicar para vocês qual tipo de busca que vocês precisam fazer. A primeira coisa é tomar o tempo de analisar o perfil profissional de você. Uma coisa que vocês podem fazer, por exemplo, é comparar o seu currículo com oferta de trabalho na sua profissão. Isso é um primeiro passo que vocês podem fazer. Na estratégia de busca de trabalho, como melhorar seu currículo, né? Sempre adaptar a vaga, o seu perfil profissional, como melhorar. Vocês poderiam se surpreender de saber que as empresas no Canadá gostam muito de ver o que vocês estão fazendo no Facebook, no Instagram, tem que tomar muito cuidado com o que vocês estão compartilhando. E a imigração também, tá? A E, imigração também vai olhar no Facebook, vai olhar no Instagram. uhum, então isso tem que tomar cuidado. Preparação para entrevistas, qual tipo de pergunta, qual tipo de coisas precisa saber. O networking, como entrar em contato com as pessoas da sua área, como justamente entrar em contato com as empresas antes de aplicar nas vagas, né? Como ser conhecida, como seu nome aparecer no LinkedIn, né? E através dos profissionais para ter mais chance quando você vai aplicar. O processo de reconhecimento a gente já falou, elaboração de cartas de recomendação. Isso é uma parte importante que você está trabalhando, por exemplo, numa empresa, ou você trabalha numa empresa. No processo de imigração mesmo, você vai precisar de carta de recomendação. A Marina, acho que a Marina não entrou nesse detalhe, mas muito importante você manter uma relação boa com essas empresas pelas quais você trabalhou, com as quais você ganhou experiência, especialmente se é uma coisa que você quer fazer no Canadá. Porque se você trabalhou 5 anos como professora e que não manteve é, uma boa relação, pode ser difícil eles fazerem uma carta de recomendação para você, pode atrapalhar seu futuro, tá? E também a prepara para o mercado de trabalho canadense. A cultura de trabalho local, que é um pouco diferente da cultura do Brasil. As legislações, né? A Marina falou um pouquinho. E a comunicação profissional. O jeito de falar com as pessoas, o jeito de responder,
o jeito que funcionamos no ambiente de trabalho, tem algumas coisas também que são diferentes. São todas coisas que você vai precisar preparar para ter uma vida de trabalhador bem-sucedida na província de Quebec. Podemos avançar? Daí, isso é uma coisa que eu estou falando, que estou fazendo, é um plano de ação bem especializado para cada um, dependendo da profissão, do lugar que você vai se instalar na província, e inclui também acompanhamento com a família, né? Essa preparação, caso você venha justamente com esposa, esposos, filhos, tem essa preparação também para a escola, para outra busca de trabalho, tudo isso. Então, já cheguei no fim também. Então, é, eu não tive tempo de ver todas essas perguntas agora, vou dar uma olhada também. Eu acho que não tem nada. Teve uma pessoa que me perguntou, que eu respondi, sobre a função de. Ele falou assim: eu tenho experiência como técnico de refrigeração e Hum, professor de jiu-jitsu, qual seria mais rápido? E aí eu falei pra ele, eu respondi aqui, teoricamente, técnico de refrigeração seria mais rápido, só que técnico de refrigeração exige uma licença. Então, acaba que. E essa licença, ela é feita pela comissão da construção, a uhum. CCQ? CCQ. É a Uhum, CCQ. E o empregador que acaba tendo que fazer. Eu tô com dois processos de técnico de refrigeração nesse momento. uhum. Então, assim, apesar de ser uma função super em demanda, você tem que ver essa questão da licença, se você tem as horas primeiro, que aí casa com isso que você tá falando, né? Sim, exatamente. Sim. Eu acho que teve uma outra pessoa que falou: tem experiência como mecânico de máquinas pesadas e atualmente trabalho com sistema ERP SAP. Estou sem saber qual seria a melhor opção. Cadê? Depende, né? Se já fala francês, Ítalo, que fez essa pergunta, se ele já fala francês, Sim. já tentou fazer contato com as empresas, de Uhum. repente passa por uma análise com o Stephanie para analisar o currículo, analisar a Sim. capacitação profissional, ver se é É. algo, né, bastante em E demanda. sabe, tem essa parte de ver comigo e tem essa parte de ver com você, né? Sim. Porque eu acho que inicialmente a consulta em imigração pode ser muito pertinente para você, porque a gente hoje está falando do Quebec, mas Uhum. às vezes, se Tem você outras províncias, está tem outros com locais. Uhum. se tem a cabeça aberta, Uhum. talvez você tenha uma oportunidade em outra província que pode ficar mais interessante para você, entende? Exato. Daí, se quiser um processo mais rápido, se você não se importa muito por onde for no Canadá, vai, vai Sim. também. É, É, então, tem essa exatamente. questão também. Como Ah, microempreendedor, é, eu você vai precisar comprovar com faturas, contratos com clientes, conta bancária. É um É, compilado, você tem que fazer um compilado, porque um- assim, a Stephanie mencionou a carta de recomendação. Então, o que é essa carta de recomendação que eu acabei não mencionando? Então, na hora de você fazer aquele processo, então, o empregador fez a IMT. Aí você vai fazer o teu visto de trabalho. Na hora de você fazer esse teu visto de trabalho, você vai apresentar o francês, tá bom? Que a gente mencionou no início. Mas você Uhum, também tem que demonstrar a experiência para exercer aquela função. Como que faz isso? Através das cartas de uhum, recomendação, que não são necessariamente cartas de recomendação assim, ai, olha, o João, ele era maravilhoso, fantástico. Sim, pode ter isso, mas o que que precisa, que é muito importante, é a atestação do que você fez. uhum. João trabalhou nesta empresa da data tal, a data tal, nesse seguinte cargo, é, É, exercendo tais funções, porque sim. essas tais funções é que vai bater com aquilo que a gente falou do CNP, Código Nacional de Profissões, tá? Uhum, Então, para quem é funcionário, é assim que se comprova, com a carta de referência. Agora, quem é empreendedor, dono de empresa, autônomo, MEI, você precisa fazer um compilado da tua documentação. Você pega o registro da empresa, uhum, faturas, contrato, carta de cliente. Se o teu trabalho tem um portfólio, se é um processo, é um trabalho visual, tipo assim, design gráfico,
a gente monta um portfólio. Se você Uhum, tem um site de venda de não sei o quê, a gente tira a print do site. Então, você vai compilar tudo o que você tem para poder justificar a tua experiência. uhum. E uma coisa que é importante também é que toda a trajetória, toda a estratégia é muito personalizada, é muito individual, porque nem todo mundo tem a mesma experiência, nem todo mundo quer ir com a família, e isso vai influir muito, muito teu processo. Exatamente. Eu queria fazer uma pergunta. Não sei se Sim, você quer terminar de ler as pessoas, ou eu posso falar? pode falar. Pode? Então, meu nome é Renato novamente. A Stephanie falou uma coisa que me chamou um pouco a atenção e eu gostaria que alguém detalhasse um pouquinho sobre a diferença do ambiente de trabalho no Canadá ou em Quebec. Essa é uma primeira pergunta. E a segunda é um pouco voltada, eu sei que tudo precisa ser personalizado. Eu sou médico e queria, hoje, vários países, inclusive na Europa, principalmente, estão se abrindo para vagas mais emergenciais para médicos. E eu vi que algumas províncias do Canadá também. Se vocês puderem, sumariamente explicar como é que está o mercado hoje para médico, eu especialmente, assim, embora eu gostaria, assim, se puder revalidar e ir para o Canadá para exercer a profissão, sim, mas eu já até quero mudar a minha área de atuação, então eu queria fazer uma pós-graduação, talvez fosse uma entrada interessante. Então, assim, a primeira pergunta, como eu falei, é o mercado de trabalho em geral e como que está hoje, assim, em relação a essa questão para médico, especificamente. Então, eu tenho clientes médicos, inclusive eu tenho uma colega consultora de imigração que é médica e ela faz essa assessoria voltada específica para médicos. Então, se você quiser depois Hum, me manda uma mensagem ou pelo Instagram ou por e-mail que eu te passo o contato dela. hum, Mas o que a gente vê é o seguinte: tem alguns médicos que vêm para fazer o fellowship aqui, se conseguir uma vaga. A dificuldade qual é? É conseguir a vaga, porque você tem que ser muito especial na tua função, porque é muito concorrido, né? Ah, ela é uma profissão em altíssima demanda. Eu acho que é a profissão de maior demanda no Canadá, é médico. Só que a profissão de médico em si, ela é toda gerenciada pelo Colégio da Medicina. E o Colégio de Medicina, ele dita até quantas pessoas vão conseguir residência, tá? Sim, quantas residências vão estar disponíveis, quem vai conseguir residência, e a dificuldade que você tem em sendo um médico estrangeiro é isso, que você vai estar competindo com médicos locais, e eles dão preferência para os médicos locais. Então, eu até tenho clientes que conseguiram. Normalmente eles vêm ou vêm através de um mestrado, e aí esse mestrado, eu teria uma pós-graduação, como você falou, e aí aquilo dá a perninha, dá a aberturazinha, ou vem fazer um fellowship, ou vem fazer um período de pesquisa, para você ir galgando ali o teu caminho e é conhecido. O pessoal que eu conheço eram, assim, altíssimos especialistas nas áreas deles, mas, já falando pro lado da imigração, existem vários facilitadores, tá? A dificuldade é mais você conseguir o contato. Porque em relação à imigração, são vários facilitadores, tem dispensa de IMT, tem o pós-doc, poderia ser como pesquisador, pós-doc, então assim, tem vários facilitadores nessa área do lado da imigração em si. Eu tenho uma pergunta. Sim. Pode falar. Boa noite, eu sou Alice. Eu já moro aqui no Quebec. Eu vim inicialmente fazer um college e agora eu estou na fase de permis de travail e pós-diploma. Eu sou enfermeira no Brasil e eu já comecei o meu processo de equivalência na Ordem dos Enfermeiros. Na verdade, a Ordem já me emitiu uma resposta e me orientaram a fazer 3 estágios somente e fazer o teste da ordem e posteriormente seguir as outras etapas. A minha dúvida é, com esse meu permis de trabalho aberto, eu posso fazer esses 3 estágios e eu preciso ser residente permanente para fazer esses 3 estágios ou consigo fazer sendo residente temporário? Consegue fazer. Normalmente, sim, você só tem que ver se a tua permissão não tem restrição para você trabalhar na saúde. Não, não tem. Não tem. Então, normalmente, Não. sim. Mas se informa direto no hospital. Ah, Eles ok, vão saber te informar. ok, Normalmente, obrigada. normalmente sim, porque eu tenho cônjuges de enfermeiros que vieram.
Tipo assim, veio um com visto fechado e o cônjuge também era enfermeiro e veio com aberto e o cônjuge também conseguiu trabalhar. Ah, obrigada, então. Muito obrigada. Vou responder algumas que estão aqui no chat, ó. O Lúcio falou assim: eu tava falando do processo técnico de refrigeração e caiu a internet dele. Então, eu vou repetir rapidinho. Então, o técnico de refrigeração, ele é uma função em super demanda e ele tá na lista do tratamento simplificado, que é um processo que facilita os teus vistos. Só que ele exige uma licença na CCQ, que é a Comissão da Construção do Quebec. Que você tem que validar as tuas horas e tal. Então, o que eu tinha falado é que, de repente, precisaria verificar o teu currículo para ver se você tem horas suficientes para fazer essa validação, para que, então, um empregador possa te contratar aqui, tá? Motorista de caminhão de limpeza pública, Balaios, poderia conseguir o EMT simplificado? Ixi, eu precisaria olhar na lista lá, agora eu não tenho a lista na minha frente. Tem muita coisa que eu sei de cabeça, tá? Mas não sei tudo de cabeça. Meu marido tem 20 anos, experiência na usinagem, fez o TCF CLB 7 no francês, mas já enviamos diversos currículos e todas as empresas dizem que não estão contratando estrangeiros. Então, você poderia pleitear a Mobilité Francophone, que eu mencionei, né? Porque a Mobilité Francophone, você poderia ir em qualquer província e a empresa não precisaria fazer a IMT, tá? Porque o que está complicando a vida dos empregadores são as novas regras desse ano, que dificultaram, permite trabalho só de um ano, então os empregadores estão achando um pouco assim, é muito investimento para eu conseguir trazer uma pessoa por um ano só, tá? É, acho que é isso. E também, assim, se ele já tem esse CLB 7 no francês, dependendo do restante do perfil dele, idade, escolaridade, experiência, a gente pode ver se já não teria acesso direto à residência permanente pelo Entrée Express, tá? Da categoria dos francófonos. Pode ser uma opção. Pode falar. Boa noite, meu nome é Mônica. Obrigada pela live que vocês estão fazendo, tem ajudado bastante. Sou esposa do Naná, a gente está aqui no. A gente já entrou em contato também. Essa questão da mobilidade francofone, quais são os critérios para, pelo que eu entendi, a gente tem que estar dentro do Quebec para Não, é ao tendo esse contrário. nível É de. ao contrário, é assim. Você tem que ter uma oferta de trabalho fora do Quebec. Uhum. No Mas webinar aí do estando Quebec, eu mando morando o no pessoal para fora. Quebec? Não, de qualquer lugar do país, do mundo. Você pode estar em qualquer lugar Ah, do mundo, tá. tá? Você Aham. tem que ter uma oferta de trabalho fora do Quebec. A tua língua materna tem que ser o francês, ou você tem que conseguir demonstrar que você tem pelo menos um nível 5 de francês oral. E o Uhum. empregador tem que cadastrar a oferta. É isso. Tá. Posso fazer só mais uma perguntinha a respeito disso? No caso, um diploma de mestrado todo em língua francesa, isso equivale a uma demonstração de nível de francês? Ou Sim, não necessariamente? sim, Sim. pode ser. Tá bom. Tá bom, obrigada. Eu sou adjointe administrativa aqui no Quebec, mas era grafista no Brasil. Na sua opinião, qual teria mais demanda para conseguir uma proposta de trabalho? Eu acho que grafista, né? Adjointe administrativa é assim, é muito difícil você conseguir fechar um visto, tá? Porque é uma função que na hora de o empregador ele justificar, vai chover currículo para ele. Então, de grafista é mais fácil, mais técnico. Tudo que é técnico é mais fácil de demonstrar do que administrativo. Administrativo tem muita gente. Acho que é isso, né, gente? Vamos fechar. Tem mais alguma pergunta? Já demos mais que uma hora, já passamos Sim. aqui. Então, obrigadíssimo por todo mundo. Então, como eu falei, esse vídeo estava sendo gravado, nós vamos deixar ele no YouTube. Então, quem não conseguiu assistir completo, ou se quiser compartilhar com os colegas, amigos. A gente vai deixar também, acho que vocês têm já, né, os nossos contatos. Acho que a gente pode deixar aqui também, né, os nossos contatos. Professora Renê, como é que faz entrar em contato na tua escola? Instagram, Isso, Instagram, École eu vou colocar Alonzi. École Alonzi, arroba, né? École Alonzi, tudo junto, indo online. Isso, a Carol colocou aqui para mim o meu. Tá, École. E o teu, Stephanie, você coloca aí? Estamos Estão É, todos no grupo do sim. WhatsApp. Vocês podem entrar no grupo de WhatsApp também, a gente responde as perguntas
Quem não está no grupo de WhatsApp, eu mandei, quando eu mandei o link Por por e-mail? correio eletrônico, eu mandei o link das redes sociais da gente também. Perfeito. Muitíssimo obrigado, pessoal, e boa noite aí para todo mundo. Merci, bonsoir. Bonne nuit! Oui, bonne nuit, Bonne nuit, surtout. oui. Bye bye.